Bom, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Me desculpar aí pela ausência no nosso canal de comunicação a respeito do processo civil, mas eu estive enrolado por conta de compromissos acadêmicos, algumas obrigações de atualização aí da minha pesquisa de doutorado, minha tese eu precisei dar uma incrementada nela, então eu precisei ficar esse período aí recluso para tratar disso. Mas passado esse momento, então, eu separei aqui para falar com os senhores a respeito do artigo 139, inciso 4º do novo Código de Processo Civil. Por esse dispositivo, que é, em alguma medida, uma inovação do novo Código, foi atribuído, então, aos juízes o poder de adotar medidas executivas indiretas, aquela técnica coercitiva da execução, relacionados às obrigações de pagar quantia. Então, no Código Antigo, essa técnica de execução indireta, aquela que se contrapõe à técnica subrogatória, ela já era admitida no Código Antigo em relação às obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa diferente de dinheiro. Com o novo Código, ela passa a também ser admitida em relação às obrigações de pagar quantia, e esse dispositivo é muito claro em relação a isso. Na afirmação de que o juiz pode adotar essa medida executiva indireta em relação às obrigações de pagar quantia, as obrigações pecuniárias. Agora, a questão é o seguinte: alguns juízes já vêm, com base nesse dispositivo, apreendendo, por exemplo, a CNH do devedor, apreendendo o passaporte do devedor, proibindo o devedor, por exemplo, de participar de concurso público. Bom, enfim, a doutrina já vem, então, se manifestando quanto ao alcance desse dispositivo. E aí essa ideia de alcance do dispositivo, porque percebam, o dispositivo não é claro em afirmar que até onde o juiz pode ir, ele só diz que o juiz pode adotar medida coercitiva nas obrigações pecuniárias. E aí a doutrina, uma parcela significativa da doutrina, posso citar aqui o professor Lênio Streck, o professor Alexandre Freitas Câmaras, que já se manifestaram de forma contrária a essa atitude. E aí eles dizem que esse tipo de medida ele deve se restringir aos grandes devedores e não ao devedor pessoa física. Porque em que pese a gente ter que olhar, por um lado, para a efetividade do processo de execução, a efetividade do processo jurisdicional, nós também devemos, em um Estado democrático de direito, analisar neste paradigma, então, a dignidade da pessoa humana. A gente não pode privar, então, o devedor de certos bens que são necessários para o mínimo existencial. E aí, então, esses doutrinadores vêm se manifestando contrário a esse tipo de atitude. E nós temos um outro fator para concluir que esses autores estão mesmo com a razão, que é o aspecto do princípio da patrimonialidade em relação à tutela executiva. O artigo 789 também é claro em afirmar que o devedor responderá com todos os seus bens presentes e futuros à execução. Então vejam, nós já evoluímos a hipótese de responder com o próprio corpo, ou responder com uma privação de liberdade, nem que seja de maneira reflexa aí, ou indireta. Então me parece que o alcance desse artigo 139, inciso 4º, primeiro, ele precisa ser conformado ainda com mais manifestações doutrinárias e, ao fim e ao cabo, com um pronunciamento definitivo do STJ, que é quem compete lá pelo 105 da Constituição, a uniformização da interpretação da lei federal. E aí, no mais, enquanto isso, é certo que nós podemos ter uma decisão aqui ou lá em sentido contrário, mas me parece que a doutrina que já se manifestou quanto ao ponto está com a razão, tá certo? Então, fiquem todos com Deus, até uma próxima, e em breve teremos novo vídeo aí para tratar da ciência processual. Um abraço, senhores, até a próxima.